Eu quero fazer uma abordagem de alguns pontos que tem a ver com o tema do momento. Mas antes eu queria, de público, me solidarizar com a senadora Gleisi, dizer que o que ela sofreu foi assédio moral. E pode ter certeza que o componente machista está aí também. Duvido que fizessem aquilo com um homem. Até fazem manifestação, mas não fazem aquela agressão muito próxima, beirando a intimidação. Então, nossa solidariedade a Vossa Excelência. Algumas coisas vêm acontecendo assim que a gente está deixando passar. É aquela história, enquanto a caravana passa, os cães ladram. Então, a gente precisa prestar atenção ao que corre por fora do processo no Congresso Nacional. As posturas das polícias, por exemplo, em alguns estados, estão extrapolando, estão visivelmente parciais. A gente viu isso em São Paulo, porque uma pessoa se negou a receber um panfleto, foi agredida até sangrar. A gente viu isso aqui no Ministério do Meio Ambiente, quinta-feira, o Frei Sérgio sendo preso porque rasgou o panfleto. Ele recebeu, mas se deu o direito de rasgar. E as pessoas pagam pela Fiesp, um panfleto da Fiesp lá distribuindo, chamaram a polícia e a polícia não quis saber. Levou o secretário executivo do Ministério, desceu e foi junto, porque ele ia para uma reunião com o secretário executivo sobre a questão agrária. Então, para perceber como a coisa está ficando muito séria, principalmente quando as polícias são aparelhadas para tomar partido. Mas eu quero falar também, para a gente prestar atenção, os vazamentos seletivos que voltaram. Ninguém deu importância ao tal do Panama Paper. E ali tem um escândalo muito grande, mas não deu, como diz a história, não deu ibope. Ninguém divulgou, ninguém massificou. Assim como também a lista da Odebrecht, que tem gregos e troianos lá, também não foi à frente, porque não tinha os nomes que interessavam, certamente. E agora essa da Andrade Gutierrez também foi vazada seletivamente. Só falou da eleição da Dilma. E por que não das outras eleições, se a empresa ajudou a todos, quase todos os candidatos e candidatas? Tem uma questão séria, que é interessante, a gente diz sempre assim, tem um dinheiro que é sagrado e o outro que é profano. E só chega, mesmo na conta oficial, prestado conta, mas o do PT é profano. Dos outros é sagrado. Saber que a Andrade Gutierrez se tornou uma das maiores controladoras da CEMIG, e da relação que ela tem com o senador candidato em 2014. Então, é para a gente questionar isso. Mas o que eu quero falar mesmo aqui é da questão ainda do machismo presente nessa história. E eu quero falar de como a imprensa tem tratado a presidenta Dilma. E a gente precisa, enquanto mulheres, prestar atenção a isso, porque não é só ela. Já faz tempo que nós, mulheres, com mandato, enfrentamos diuturnamente a chamada misoginia, que é o ódio às mulheres. Mostrar as mulheres como incapazes. Ela aparece em partes, em conversas, em brincadeiras, onde a grande maioria masculina se utiliza disso. E, às vezes, mulheres também. Porque eu quero dizer que o que fizeram com a presidenta, isto é, fez com a presidenta, semana passada, na sua edição passada, é crime. Até porque é falsa essa história. Mas a intenção de passar a mulher, não é a presidenta Dilma, é a mulher como desequilibrada, como nervosa, como destemperada, Não é à toa que a gente vê que empresas não querem contratar mulheres, porque mulher tem TPM, mulher tem menopausa. Então, fizeram também com a Cristina Kirchner. Duvido que fizesse isso com um homem. Claro que esse corpo não é dela, a rainha está nua. Mas é a prova. E agora, mais recentemente, com a Hillary Clinton, que candidata, estão passando ela como uma pessoa raivosa, um cão raivoso, para que as pessoas
tenham medo de votar na mulher. Então, isso é muito grave que está acontecendo, porque a gente, depois de todo um processo de muitas lutas das mulheres, a gente ainda tem que passar por isso, né? Nesse cenário de polarização, as revistas, os meios de comunicação se prestarem a isso é grave. A gente precisa tomar providência, né? Não dá para a gente aceitar que isso se chame jornalismo, né? Não é à toa que já tem uma campanha de cancelamento de assinaturas da Isto É. Estão chamando, apelidaram de lixo porque isso não é jornalismo mesmo, né? Então, já tem muita gente vendo isso, olhando isso, né? Em agosto do ano passado, o João Luiz Vieira, um dos editores da revista Época, publicou o artigo Dilma e o Sexo, que quer fazer acreditar que os problemas do país têm a ver com a falta de erotismo, né? Isso é misoginia, isso é crime, né? Os memes na internet, os adesivos para carro, as montagens, as colagens, né? Circulando nas redes sociais com uma velocidade imensa, tudo isso para reforçar, né, o impeachment, o golpe, né? E a gente percebe quanto o debate ganhou espaço, e aí, lamentavelmente, tem Ministério Público por aí querendo proibir debate, né? Essa queda nos índices dos favoráveis ao impeachment tem a ver com o debate, porque é o lado que debate. A gente vê advogados, jornalistas, professores, todo mundo promovendo debates. E isso vai mudando a opinião das pessoas, enquanto que os que defendem o impeachment não debatem, vão para as passeatas, mas não promovem debate, já querem proibir o debate na academia, e isso beira... Eu nem sei a palavra que podemos dizer sobre isso. Então, ainda na questão da misoginia, né? Em março, a ONU divulgou nota condenando a violência política sexista contra a presidenta, né? A ONU Mulheres tem a nota, condena todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive a violência política de ordem sexista contra a presidente da República. Nenhuma discordância política ou protesto pode abrir margem ou justificar a banalização da violência de gênero, prática patriarcal e misógina que invalida a dignidade humana. 8 dias depois da nota da ONU, a revista Isto É sai com essa capa, as explosões nervosas da presidente, né? Além de ser mentira, porque é uma montagem, já está provado que é uma montagem essa foto, para mostrar que ela está sem condições emocionais de comandar o país no atual período de crise. Jornalistas coletivos e grupos feministas imediatamente saíram em defesa da presidenta, criticando a revista por reforçar o estereótipo machista, nos quais as mulheres são descontroladas emocionalmente e, por isso, inadequadas ao exercício do poder. No Facebook, entidades feministas também se posicionaram contra a publicação, como é o caso do coletivo Think Olga. Este não é um post sobre política, é um post sobre gaslighting, que é uma forma de machismo cruel e perniciosa. É aquela forma de machismo que os homens induzem a mulher a pensar que estão ficando louca. A União Brasileira de Mulheres repudiou veementemente a capa da revista também. No Twitter, usuários classificam a revista como misógina, machista e desrespeitosa. E o Palácio se pronunciou dizendo que a Advocacia Geral da União vai acionar a revista, né, para apurar se houve crime de ofensa contra a honra da presidenta na reportagem. A professora Ivana Bentes, da Escola de Comunicação da UFRJ, escreveu um artigo contundente contra a reportagem, defendendo como um assinte, um desrespeito, uma violência contra todas as mulheres. É importante que isso fique claro, porque tem mulheres distribuindo isso, cópia dessa capa nos sinais de trânsito. Então, é uma ofensa às mulheres todas, não é só a Dilma, né? É impossível que a gente aceite isso. Senadora, me concede uma parte? Pois senadora? não. Primeiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelos trabalhos que realiza aqui na Câmara, aqui no Senado, sobretudo em defesa dos direitos humanos. Vossa Excelência, ao lado do senador Paim, de tantos outros senadores e senadoras, tem se dedicado muito a esse tema. Eu aqui quero fazer justiça. E Vossa Excelência levanta aqui algo extremamente grave, que é as ofensas
que a presidente vem sofrendo por conta da sua condição de gênero, apenas por conta e pelo fato de ser mulher. Eu, infelizmente, senadora Regina, quando ocupei um dia desses a tribuna, tive que repetir um desses memes que Vossa Excelência fala na internet. Falei uma vez só, nunca mais vou repetir, porque são termos desrespeitosos à presidente e a todas as mulheres brasileiras, não é? Então, quero dizer, senadora Regina, que Vossa Excelência tem muito mais do que autoridade para falar isso. Tem toda uma vida dedicada à defesa dos direitos humanos. E como Vossa Excelência, todas nós estamos indignadas com a forma com que a presidente Dilma vem sendo tratada. Assim como a senadora Gleisi foi recebida. Eu disse que nós prestaríamos solidariedade a qualquer um, não apenas a mulher, mas qualquer homem que tivesse sofrido o que a senadora Gleisi sofreu. E certamente a agressão foi tão virulenta, como Vossa Excelência diz, pelo fato de ser ela uma senadora mulher. Obrigada, senadora. Com certeza. E essa é a arma dos que não têm argumento. Em vez de irem fazer o debate, ficam agredindo as pessoas nos aeroportos. O artigo da professora Ivana Bens, que eu estava falando, né? Ela é uma das mais renomadas especialistas em comunicação do país e classifica o artigo da revista como um texto que ultrapassa qualquer ética jornalística, com aspas sem nenhuma fonte. Um ataque genérico de um jornalismo covarde que usa aspas fantasmas. O texto é uma peça para ser analisada pelos professores e estudantes de comunicação, as feministas, os analistas políticos e simbólicos e qualquer leitor crítico como a derrocada de tudo que entendemos como jornalismo. Quer dizer, o jornalismo está se rebaixando ao que tem de pior. Ivana Bentes lembra que os adjetivos utilizados para desqualificar a presidenta mulher não são um ato isolado, mas fazem parte de um extenso vocabulário moral, científico, médico e psicanalítico de destituição do feminino como força política, como sujeito social e como modo de ser e existir. Como bem aponta a jornalista Caralice Cardoso, da Carta Capital, o jornalismo político brasileiro é que parece estar fora de controle. Mas, se perguntado, dirá que as loucas são as mulheres. Nota de 2 de abril do blog do Planalto, intitulada Isto é, uma publicação fora de si, publicado no perfil da presidenta no Facebook, assim se refere aos acontecimentos. A frase é conhecida: na guerra a primeira vítima é a verdade. A autoria é controversa, mas a aplicação tem suas vertentes diante da crise política mais aguda. A revista Isto é tem se esforçado para trazer a máxima ao presente e sombrear o quanto pode a verdade e jogar na lata do lixo da história qualquer rastro de credibilidade que um dia já teve. Seria fácil rebater minuciosamente a escandalosa, leviana e sexista, covarde e, por que não, risível peça de ficção que produz na edição do fim de semana passado. Mas fazer isso seria tratar como jornalismo, o que não é. Seria conferir respeito ao que, no fundo, é inqualificável. Seria pensar que algo ali pode ser crível e confiável, o que está muito longe de ser. O único respeito que merece é para os eventuais remédios que se possa tomar contra os delírios e surto de descontrole da revista. Uma publicação fora de si. A democracia trouxe a liberdade de imprensa e de expressão, cláusulas pétreas de uma sociedade madura como a brasileira. Exercê-las, no entanto, exige responsabilidade. Como se escreve e se publica. Com o que se escreve e se publica. Por essa razão, e de tão inconsistente e intolerável, a única resposta adequada são as medidas judiciais que a Presidência da República tomará contra a revista. A feminista Helena Vitorino, do blog Lado M, resume bem a situação. Em suma, se a governante optar por conduzir o governo diplomaticamente por meio do diálogo e do pragmatismo, é tida como uma líder fraca e emocional. Mas se admite uma conduta dura, resoluta e, por vezes, usa o enfrentamento, é tida como descontrolada e agressiva. E, em ambos os comportamentos, a mulher é incapaz de conduzir seu governo, ora por ser emotiva, ora por ser destemperada. O que se espera, então, da mulher na política? É nesse clima que nós, mulheres, fazemos política. Em ambiente tão inóspito, não é de se espantar a falta de representatividade feminina nas altas esferas de poder. As mulheres são mais da metade da população do país, mas ocupam apenas 10% das cadeiras no Congresso Nacional. Mas estamos crescendo, estamos ocupando espaço num país em que as mulheres são protagonistas. O que a revista Época, Isto é, esqueceram de dizer é que no governo Dilma, a renda per capita das famílias chefiadas por mulheres dobrou
entre 2011 e 2014. Esqueceu de dizer que as famílias inscritas no cadastro único, 88% são chefiadas por mulheres, dentre as quais 68% são negras. Que as famílias beneficiárias do Bolsa Família, 93% são chefiadas por mulheres. Que mais de 1.170.000 de mulheres foram matriculadas em curso de qualificação profissional. Que 137.000 famílias campesinas chefiadas por mulheres são beneficiárias do Programa de Inclusão Produtiva Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que 615.000 cisternas de consumo e 108.000 de produção e outras tecnologias sociais foram entregues às famílias chefiadas por mulheres, que não possuíam reservatório de água em suas propriedades rurais. Que outros programas, como o Agroamigo, Bolsa Verde, Luz para Todos, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, o Minha Casa Minha Vida, a Ação Brasil Carinhoso, tiveram um impacto importante na vida e luta por autonomia das mulheres. Portanto, temos orgulho de ter uma presidenta mulher, de termos chegado à presidência da República. E a gente precisa ficar atento porque é uma questão mundial. Vou repetir só mostrando as capas de novo. Teve a capa com a presidenta Dilma, mas tem a capa com a Cristina Kirchner e com a Hillary Clinton. Todas colocadas como descontroladas, como é o que eu falei, mulher tem TPM sim, tem menopausa sim, mas é inerente à nossa situação, não é por isso que a gente tem que ser desrespeitada, considerada incapaz. Eu acho que a gente precisa, junto com todo esse debate do impeachment ou do golpe, estar debatendo também esse assunto, porque isso está subjacente. Passou qualquer coisa, de sim ou de não, essas coisas vão valer, porque já estão introjetadas na mente, nos corações e mente das pessoas que leem essa revista, que veem essas reportagens do mau jornalismo. Era o que eu tinha a dizer, agradeço a senadora Vanessa.